E essa, para mim, é a questão mais essencial, é o nó górdio da alma, da psique, da mente e da condição humana. É haver quem perdoe os meus pecados. É haver quem perdoe os teus pecados. Eu, por exemplo, quando comecei a ler os primeiros livros de Freud, quando eu me interessei por ele aos 19 para 20 anos de idade, e comecei a ler, não sobre ele, ler os livros dele. E fui gostando de uma quantidade enorme de coisas que foram me atraindo. Mas depois de ler 3, 4, 5, 6 livros, e ler uma multidão de artigos e de textos ou de outros livros a respeito de, para mim o que foi ficando chocantemente ausente em toda a arquitetura da proposição psíquica que ele oferecia, de reorganização da arquitetura psíquica, ou do aparelho psíquico, como ele chamava, usando uma linguagem mecanicista e antiga, foi a ausência de perdão. Não havia ninguém para perdoar o indivíduo. E não havendo quem perdoasse, se tinha que prolongar o processo de elaboração contínua de eu fiz, mas eu também herdei, eu fiz, mas houve influências que me precederam, eu fiz, mas sempre tem uma adversativa relacionada a alguém para quem se transfere, ou de onde veio, de onde procede, uma arquitetura mais ampla, familiar, parental, a ser entendida. Nem para ser perdoada, não é para perdoar pai nem mãe, porque quem é você para perdoar seu pai e sua mãe? No melhor das hipóteses, você só entende a fraqueza dos elos que trouxeram você a esse estado de doença. O que pode, quem sabe, te aliviar, mas não faz cessar. Faz você se acostumar à ideia, mas não faz você estancar o processo. Foi por isso que eu fui encontrando mais alento no Carl Jung, que era infinitamente mais humano, mais amplo, mais universal, que lidava com essas categorias da necessidade humana de graça, de perdão, de transcendência, e que eu sabia que eram essenciais para a cura humana, a partir de mim mesmo. Então, do ponto de vista religioso, antes, ninguém disse: filho, estão perdoados os teus pecados. Ninguém. E depois dele, quem? O antes dele, na filosofia grega, apareceu alguém para falar de perdão de pecados? Nem Sócrates, nem Platão, nem Zenão, nem Epicuro, nem Tales, ninguém. Nem os grandes pensadores, como Pitágoras, como Arquimedes, ninguém. E depois dele, em todo o desenvolvimento da construção humana, quem falou de perdão? Quem falou que essa era uma possibilidade de que eu chegasse diante de alguém que olhasse para mim dentro dos meus olhos, me vazasse, me atravessasse e me dissesse: filho, estão perdoados os teus pecados. Ninguém antes, ninguém depois, nem entre os grandes líderes das religiões que vieram depois de Jesus, como é o caso do Islã, ninguém, Muhammad, jamais disse a quem quer que estão perdoados os teus pecados. Nenhum imã,
nenhum líder. Para eles, tudo isso soava do mesmo modo que soou para os escribas e para os teólogos judeus, que junto com os fariseus, como eu já lhes disse, estavam presentes ali, assistindo tudo dentro da casa, sentado na fila do gargarejo, julgando. Quando Jesus falou isto, filho, estão perdoados os teus pecados, o verso 6 diz, mais alguns. Vejam como alguns levam um homem para Jesus curar e alguns estão sentados ali para falar mal da graça de Deus. Alguns contra alguns. É o que você vê o tempo todo no choque humano. Mas alguns dos mestres, dos escribas, dos teólogos, dos acadêmicos, ali assentados, arrazoavam, porque o negócio deles era conferir teologia, fazer arquiteturas teológicas. Meu Deus, nunca ninguém falou assim. Nem Moisés teve essa ousadia, nem o nosso pai Abraão. Ninguém. Quem é esse que fala desse modo? Nós não temos na memória nada igual a isto. Quem é esse cara? Quem ele pensa que é? E a pergunta não é nunca quem ele é, no sentido generoso, bondoso. Quem sabe estejamos na frente e diante de algo inusitado. Não, é quem é. Quem ele pensa que é. Mas alguns dos mestres, dos acadêmicos da Bíblia, assentados ali, arrazoavam em seus corações pervertidos. Porque fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Eles já declararam, porque no coração dessas pessoas não existe nenhuma abertura. É interessante, eles tinham feito uma abertura no telhado para baixarem o homem. Mas no coração desses religiosos que estavam vendo e ouvindo tudo isso, não havia abertura nenhuma para considerarem o inusitado de Deus que estava bem diante da cara e da face deles. Ao contrário, eles já chegam com um veredito, isto é blasfêmia. Não há nenhum espaçamento, nenhuma brecha, nenhuma abertura, nenhuma fresta, nenhuma nesga de luz que os possibilitasse dizer que maravilha, que coisa extraordinária, o que está acontecendo aqui, o que nós estamos vendo, quem é essa pessoa? Ele diz coisas extraordinárias que nunca ninguém disse antes. Isso é um passo muito para além de tudo quanto os nossos ouvidos já ouviram e olhos já viram. E o nosso coração já discerniu, ele está muito na frente de tudo e de todos os nossos mestres e rabinos. Não há uma chance sequer a ser dada para aquilo que é diferente do condicionamento que já está imposto pela lavagem cerebral de séculos e séculos e séculos de dominação religiosa, encapsulando a mente, o cérebro, o discernimento, o pensamento, engessando as estruturas do pensar e fazendo tudo convergir para uma decisão já pré-determinada. É blasfêmia. É blasfêmia. Como é o que eu vejo acontecer o tempo todo. As pessoas não terminam nem de ouvir, já estão dizendo é blasfêmia, é um blasfemo. Não querem arrazoar para o bem, só querem tentar recuperar memórias da negatividade ou da impossibilidade ou da limitação ou do teto fechado. Porque esses sim têm um telhado na cabeça, na alma, no coração, e jamais fizeram uma abertura. Esses que estão dizendo é uma blasfêmia, são a antítese desses da fé,
que abrem o telhado e baixam o amigo até a presença de Jesus, dizendo: aqui existe graça, aqui existe cura, aqui existe esperança. Eles estão sentados olhando e dizendo: é uma blasfêmia. Filho, os teus pecados estão perdoados.